Olá, eu sou o Salomão Osteto e hoje eu vim aqui mostrar para vocês um caso de implantes cônicos, técnica All-on-4, onde a gente utilizou implantes cônicos. Então vamos lá, aqui está a radiografia panorâmica, um caso onde o paciente tinha doença periodontal avançada, esse caso foi um caso de extração indicada, a gente teve que remover os dentes inferiores e lógico, né, a gente faz sempre a análise tomográfica de todo o caso. Aqui eu estou mostrando a tomografia da maxila, então é interessante porque a técnica On-4 a gente geralmente inclina os implantes posteriores, né, desvia, tangencia o seio maxilar, nesses casos de seios maxilares pneumatizados, e não é o caso aqui, né? A gente não tem aqui um seio maxilar pneumatizado, mas ainda assim a gente prefere inclinar os implantes posteriores. E por que isso? Porque a gente sabe que um implante posterior inclinado ele vai ser possível de ser utilizado em um comprimento maior e no terço final, né? No terço final a gente sabe que ele vai abranger uma região de melhor qualidade óssea, que é a região de pilar canino. E foi essa a nossa análise. Então, verificando aqui região por região, o que a gente pode verificar, né? Primeiro implante entrando aqui região praticamente aí de 45, 50, né? Entre 45 e 50, provavelmente aqui na região de 50, ó, a gente tem uma boa espessura óssea, 48, 49, 50, uma boa espessura óssea. Nosso próximo implante da região anterior agora, região anterior do lado direito do paciente, mais ou menos aqui em número 60, vamos ver como é que está o corte 60. Ó, região de 59, 60, talvez do ladinho ali 58, uma boa espessura óssea também em região de 57, 58, principalmente uma boa espessura óssea. E aqui, se fosse colocar bem na região de 59, já utilizando a técnica do approach palatino. Vamos ver o nosso outro corte, nosso próximo implante região de praticamente ali número 75, vamos ver como é que está a região de 75, também né, um osso fino, mas a gente sabe que é um osso viável, porque a gente vai usar o approach palatino, a gente não vai colocar o implante onde estava o longo eixo do dente, ele vai ser palatinizado. E vamos ver o nosso próximo corte. O nosso próximo corte seria aqui, inclinando o nosso implante posterior, de 75 até mais ou menos 90, quem sabe? Então vamos ver como é que está aquela região lá atrás, também, né? Também aqui, ó, 84, 85, 86, uma excelente espessura óssea, uma boa espessura óssea para a gente fazer o implante. Foi o que a gente fez. Esse caso, então, a gente usou implantes cônicos, utilizamos implantes de 4,3 milímetros de diâmetro, talvez na região anterior aí comprimento de 10, na região posterior comprimento de 16. E realmente é um implante que a gente não tem o hábito, não é o nosso dia a dia usar implantes de 4.3. A gente prefere no nosso dia a dia clínico aí usar implantes de 3,75, no máximo 4. Mas esse caso a gente utilizou com implantes de 4.3. Muitos profissionais utilizam os implantes de 4.3. Na nossa opinião, ele é um bom implante, ele é um bom diâmetro, mas nós preferimos até um pouco menos. Então a gente pode observar a técnica do approach palatino, né? Região anterior, o implante ele é palatinizado, ele é bem palatinizado pegando a região que existe osso, né? E aqui também o approach palatino posterior, onde as roscas iniciais do implante elas ficam expostas. Então a gente pode ter roscas expostas por palatino, nunca por vestibular. Então é um caso que muita gente me pergunta, né? Aqui com os mini pilares instalados, muita gente me pergunta se a gente pode deixar a rosca exposta, se não tem que colocar ali um biomaterial, se não tem que colocar um ossinho ali, uma membrana. Não precisa, pessoal. A técnica do approach palatino, né, onde a gente tem os artigos aí clássicos de Mattson, por exemplo, nos diz que a gente pode ter rosca palatina exposta por palatino, porque o tecido palatino ele é muito espesso, ele vai proteger todo esse osso. Aqui, ó, mais uma imagem fotográfica mostrando, né, as roscas expostas por palatino. E também na região anterior, né, onde a gente entra atrás até do forame incisivo. E aqui então com as cápsulas de proteção, né, onde a gente vai fazer a sutura aqui. E a gente já fez esse caso em carga imediata, né, um caso que a gente conseguiu aí acima de 45 newtons de torque para cada implante. Os implantes cônicos, então, eles têm essa característica de nos favorecer torques maiores. Ele é um implante muito viável, muito utilizado em casos de maxilas, né? Já que as maxilas têm uma qualidade óssea geralmente pior quando comparado com as mandíbulas. E aqui a gente tem então o nosso resultado de 6 meses depois. Então esse resultado é o que a gente observa praticamente em todos os casos, independente de quantidade de roscas expostas por palatino, né? Independente de quantidade de rosca exposta por palatino,
essa é a qualidade que a gente vai encontrar. Aqui, né, a gente tem um pouquinho de mucosite, isso aqui é só um pequeno vermelhidão ali, não tem nenhum reflexo periodontal. A gente só alivia um pouquinho a pressão da prótese lá e a gente vai conseguir resultado assim, ó. Então esse resultado é o que a gente acontece, é o que acontece no nosso dia a dia com roscas expostas por palatino. Lembrando, né, que roscas expostas por palatino, isso não é um fator predisponente da doença periodontal. Justamente porque esse tecido palatino ele é muito espesso, ele protege e mantém a longevidade desse implante aí sem infecção, sem nada disso. Então, mais uma vez aqui, né, a parte da mandíbula também fotografamos 6 meses depois. E aqui a radiografia panorâmica, então uma radiografia panorâmica mostrando que a gente inclinou os implantes posteriores e mesmo sem ter o seio maxilar pneumatizado, né, fazendo aquela curvatura que a gente costuma observar. Isso fez com que a gente colocasse o implante aqui, colocando o ápice dele na cortical da fossa nasal. Ele passou um pouquinho, não tem problema, né? A gente sabe que a gente pode passar a cortical em até 2 milímetros sem nenhum tipo de problema ou sinusal ou nasal, tá bom? Então, técnica dos implantes inclinados, técnica All-on-4. Então era isso que eu tinha a passar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse caso clínico, um caso clínico onde eu mostrei implantes cônicos utilizados para a técnica All-on-4. Então aí, divulguem aí nas redes sociais, compartilha se você curtiu e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço!